Conselho de Segurança da ONU pede o fim das atividades militares nas proximidades da central nuclear de Zaporizhia. Volodymyr Zelensky reuniu líderes internacionais para falar sobre a Crimeia, território ocupado pela Rússia desde 2014. Comissão Europeia alerta: a seca atual na Europa é a pior dos últimos 500 anos. Eleições gerais em Angola esta quarta-feira. 14,4 milhões de eleitores decidem o futuro do país. Os bombardeamentos na área da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, continuam a preocupar gravemente as Nações Unidas e a comunidade internacional, com a Rússia e a Ucrânia a acusarem-se mutuamente sem assumirem responsabilidades. Numa sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Rússia, ambas as partes foram instadas a cessar quaisquer atividades militares em torno das instalações. A subsecretária-geral da ONU para os Assuntos Políticos e de Construção da Paz, Rosemary DiCarlo, afirmou que a instalação não deve ser utilizada como parte de qualquer operação militar e deve ser alcançado um acordo sobre um perímetro seguro de desmilitarização para garantir a segurança da área. Lamentavelmente, prosseguiu, apesar dos numerosos apelos, em vez de uma desescalada, continuamos a ver relatos quase diários de incidentes alarmantes envolvendo a instalação. A Agência das Nações Unidas para o Nuclear, a AIEA, renovou o pedido para avaliar a segurança na maior central nuclear da Europa. O embaixador da Rússia na ONU disse que a missão deverá ter lugar num futuro próximo, sem indicar datas. Andrzej Duda. Os líderes mundiais juntaram-se para discutir a Crimeia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou na cimeira da plataforma da Crimeia e prometeu fazer todo o possível para reconquistar a península anexada pela Rússia há 7 anos e pediu aos aliados internacionais que o apoiem. З Криму почалося, Кримом і завершиться. Começou com a Crimeia e com a Crimeia vai acabar. É verdade e acredito 100% que para vencer o terror, devolver garantias e segurança à nossa região, à Europa, ao mundo inteiro, é preciso ganhar a vitória na luta contra a agressão russa. É necessário libertar a Crimeia da ocupação. A União Europeia e a NATO reafirmaram o apoio à Ucrânia quase 6 meses após o início da guerra e disseram que a anexação da Crimeia nunca será reconhecida. Nunca reconheceremos a anexação ilegal da Crimeia e Sebastopol pela Federação Russa. Estamos profundamente preocupados com as violações dos direitos humanos na Península da Crimeia, os desaparecimentos, as torturas, os assassinatos, a perseguição dos tártaros da Crimeia. Devemos manter o nosso apoio à Ucrânia a longo prazo para que a Ucrânia prevaleça como uma nação soberana e independente. Uma Ucrânia forte, estável e independente é essencial para a segurança euroatlântica. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, condenou o uso da Crimeia pela Rússia na guerra em curso e o papel da península no bloqueio das exportações de cereais. Mais de 600 crianças ucranianas estão em campos de férias na Grécia. As crianças entre os 6 e os 15 anos de idade vêm da cidade de Bucha, amplamente conhecida pelo assassínio e abuso de civis ucranianos pelas Forças Armadas Russas. 21 acompanhantes viajaram com as crianças da Ucrânia. Os nossos filhos não têm podido viver uma vida normal desde fevereiro. Tudo era triste e difícil. Aqui na Grécia temos alegria, bom humor, o sol, a piscina, o ar, o mar. Estamos felizes e muito agradecidos. Os funcionários do campo sabem que não podem apagar as memórias dolorosas da guerra. No entanto, esperam ser capazes de oferecer alguns dias de liberdade e paz. A questão da língua é um dos desafios mais importantes. A maioria das crianças não fala inglês. Com a ajuda de tradutores, chegam a falar sobre os horrores da guerra. Algumas crianças lembram-se de momentos, imagens da guerra, ficam emocionadas, algumas rebentam em lágrimas. Felizmente isso dura pouco tempo. Rapidamente encontram boa disposição e voltam à brincadeira.
Dentro de alguns dias, estas crianças vão regressar à sua pátria. O mesmo não se aplica às dezenas de milhares de refugiados ucranianos que vieram para a Grécia com a esperança de permanecerem apenas alguns meses. A guerra continua e ninguém sabe quando ou se regressarão. O lago de Brené, também chamado Chaiaxon, entre Suíça e França, foi formado há mais de 12 mil anos e nunca, desde que há memória, esteve assim, quase completamente sem água. Costumava ter 18 metros de profundidade. Agora os barcos estão em terra firme. É um exemplo da seca extrema que se vive este verão, um tema que está a preocupar a Comissão Europeia. O último relatório sobre as colheitas diz que o tempo excepcionalmente quente e seco em grandes partes da Europa continua a reduzir as perspectivas para as colheitas de verão. Segundo os cientistas da Comissão, o tempo deve continuar mais quente e mais seco do que o habitual no Mediterrâneo Ocidental, pelo menos até novembro. Já o dissemos antes, a seca atual parece ser a pior desde pelo menos há 500 anos. A seca não está só a afetar as colheitas, como também o dia-a-dia de pessoas em muitas partes da Europa. Em certas aldeias de França, como Le Bouchet-Saint-Nicolas, no sudeste do país, as pessoas estão dependentes da distribuição de água em caminhões cisterna. De manhã não havia água para os hóspedes e clientes do bar. Usámos água engarrafada para que eles pudessem tomar banho e nós pudéssemos fazer café. O baixo nível dos rios e dos lagos está a causar problemas ambientais graves, com os peixes a morrerem e os barcos impedidos de navegar. Entretanto, as florestas continuam a arder, sobretudo em países como Portugal e Espanha. Estima-se que a área ardida este ano ultrapasse todos os recordes. Cerca de metade do território europeu está em alerta de seca ou de incêndios. No sudeste de Paris, um hospital está a ser alvo desde a noite de sábado de um ciberataque que está a ter um forte impacto em várias atividades, urgências e cirurgia incluídas. Os hackers reclamam um resgate de 10 milhões de dólares, de acordo com fonte policial. O pedido terá sido feito em língua inglesa. O ataque está a afetar sistemas de estoque e informação. Por causa do impacto, vários doentes estão a ser desviados para outras unidades nos arredores. O ministro francês da Saúde fala num ataque inqualificável e prometeu medidas contra os responsáveis. De acordo com uma fonte próxima do caso, foi identificada uma família de ransomware. Está igualmente em curso um inquérito para apurar responsabilidades. Ataques deste tipo a centros hospitalares e hospitais franceses e europeus têm sido cada vez mais frequentes. Quase 14,4 milhões de angolanos são hoje chamados a votar nas eleições gerais, um processo que o governo considera exemplar, mas que a oposição considera pouco transparente. Segundo a polícia angolana, quase 36 mil agentes garantem a segurança nas mais de 13 mil assembleias de voto e mais de 80 mil efetivos estão envolvidos na segurança das eleições. Para além do território nacional, há mais 45 mesas de voto no estrangeiro para mais de 22 mil eleitores da diáspora em 12 países de África, Europa e América. Em Portugal estão registados para votar cerca de 7.600 angolanos. Um vídeo gravado por um bombeiro mostra um tornado de fogo a desenvolver-se no nordeste de Portugal, no Parque Natural do Alvão, ponto de um dos principais incêndios florestais no país. Ao fim da tarde de terça-feira, o site da Proteção Civil Portuguesa informava existirem 410 ocorrências em aberto que envolviam mais de 3.500 operacionais, 1.100 meios terrestres e 17 aeronaves. Cerca de 1.300 migrantes tentaram atravessar o Canal da Mancha no início da semana. Trata-se do número mais elevado num só dia desde 2018, de acordo com o Ministério da Defesa britânico. Os migrantes, entre eles crianças, viajavam em 27 embarcações provenientes de França. Após as greves, a limitação do número de passageiros decidida por Heathrow, o maior aeroporto do Reino Unido, terá um novo impacto no tráfego aéreo britânico.
A British Airways anunciou que iria cortar mais 10 mil voos de curta distância entre o final de outubro e março do próximo ano. Uma decisão relacionada com os problemas de pessoal do aeroporto, longos tempos de espera e contratempos de viagem.